CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação, Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes na segunda edição desta terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Muito obrigado pela companhia nessa tarde. Em 99,1 FM, você que está ligado, você que está conectado em nossas plataformas, como no aplicativo, no portal CBN Campinas, no YouTube, no Facebook. Muito obrigado, grande abraço a todos vocês. Obrigado pela companhia. São 4 horas e 5 minutinhos. Vamos começar trazendo destaque de Júlio Nascimento. Tudo bem, Cabela? Daqui a pouco informações sobre Guarani e Ponte Preta. O Bugre tem compromisso importante nesta terça-feira contra o Novo Horizontino e não conta com seu principal jogador. Giovanni Augusto, suspenso, é desfalque certo na equipe do Guarani. E também informações sobre a Ponte Preta, que se prepara para enfrentar o Londrina sexta-feira fora de casa, mas tem um detalhe. A Macaca está em busca de vitórias como visitante. Não vence as 6 rodadas atuando fora do Majestoso. Pois é, 4 horas e 6 minutinhos. Carlão de Freitas, estamos começando agora, só vamos parar lá por volta de 11h30 da noite, Carlão. Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde ao ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. Vamos até tarde hoje, né? Uma razão muito gostosa, muito louvável, que é o Guarani. Tem o vôlei Renato também. Nossa preocupação aí com o esporte campineiro, o vôlei Renato estreando em playoff, o Guarani precisando vencer para consolidar aí a sua recuperação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, ou seja, uma terça-feira muito rica para o esporte campineiro. Verdade mesmo. Fábio Scheib, boa tarde para você, meu caro Fábio Scheib. Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte CBN, como vai? Bem, graças a Deus, você veio bem, viagem, tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilo. Ficar até mais tarde cobrir o Guarani hoje, pois né? É, rapaz. Vamos ver o jogão mais à noite aí. 9h30 da noite, Guarani Novo Horizontino. É isso aí. E a CBF hoje, Cabela, decidiu por sorteio, na manhã dessa terça-feira, na sede da entidade lá no Rio de Janeiro, os mandos das finais da Copa do Brasil 2022. E o Flamengo decidirá em casa a competição. Dessa forma, ficou definido que a primeira partida entre Corinthians e Flamengo será disputada na Neoquímica Arena no dia 12 de outubro. E a finalíssima, valendo taça, no dia 19 de outubro no estádio do Maracanã. Vale lembrar que o campeão, além de assegurar vaga na Libertadores do ano que vem, também leva 60 milhões de reais. O vice fica com 25 milhões de reais. Os dois times buscam o 4º título na competição, Cabela. Verdade, o Corinthians 3 vezes que venceu, conquistou o título jogando fora de casa. Olha só, Carlão, que coincidência! Seria incrível, né? Seria muito bacana para o torcedor corintiano uma conquista da Copa do Brasil, mais uma vez fora de casa, né? Se tiver que ser campeão, vai ser no Maracanã. E o Corinthians, falando em Maracanã, ele foi campeão mundial, né? Fábio Scheib, que sempre me lembra desse ano 2000, né? O Corinthians foi campeão mundial, vencendo o Vasco da Gama nos pênaltis. Então o Maracanã traz essa boa lembrança. Só lembrando, 95, Estádio Olímpico, né? 2002, Estádio Cerejão, lá contra o Brasiliense. Na e boca depois, do Jacaré. Na boca do Jacaré. E depois o Corinthians tem mais um título de Copa do Brasil, né? Contra o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio. Contra o Internacional 2009, naquele embate entre o William Capita e o D'Alessandro. Então, quem sabe aí o tetra da Copa do Brasil num lugar enigmático, num lugar emblemático, aliás, que é o estádio do Maracanã. Pois é. 4-9, vamos falar de seleção brasileira. A seleção brasileira está aí se preparando para a Copa do Mundo, né? E essa preparação está acontecendo na França. Aliás, tem caras novas no time do Tite, não é, Leonardo Dai? No vocabulário do futebol, o primeiro dia de treinos de uma seleção é o dia da apresentação, palavra que ganha sentido muito mais literal para 2 dos 23 jogadores que participaram do primeiro treino do Brasil para os amistosos deste mês de setembro. Bremer e Ibanhas são zagueiros jovens que jogam no futebol italiano, não são muito famosos no Brasil e viveram nesta segunda-feira a emoção do primeiro treino com a camisa da seleção. Oportunidade para que se apresente ao público Gleison Bremer Silva Nascimento, baiano de Itapitanga,
que passou pelas categorias de base de Desportivo Brasil, São Paulo e Atlético Mineiro, antes de chegar ao Torino e agora à poderosa Juventus de Turim. Eu vim aqui para buscar meu espaço. Eu quero minha oportunidade, não depende também só do jogo, depende do dia a dia, do treinamento, nesses 10 dias. Já Roger Ibanhas da Silva é gaúcho de Canela e teve um pouco mais de tempo para mostrar serviço no futebol nacional como jogador do Fluminense. Do tricolor, foi para a Itália jogar primeiro pela Atalanta e depois pela Roma. Com 23 anos, 2 a menos que Bremer, ele é um dos atletas que ganharam a chance de mostrar serviço ao técnico Tite no último período de trabalhos antes da convocação final para a Copa do Mundo. O grupo é muito bom, o grupo te acolhe muito bem. Foi metade de um dia, mas tenho certeza que vão ser 10 dias de muita alegria e felicidade. A seleção brasileira está instalada em Le Havre, na França, 200 quilômetros ao norte de Paris. A seleção enfrenta a Gana em Le Havre na sexta e a Tunísia em Paris na terça da semana que vem. Ambos os jogos serão às 13h30 da tarde, no horário de Brasília. De São Paulo, Leonardo Dai. Pois é. Aliás, o Carlão, a seleção brasileira treinou hoje, time titular que foi a campo treinando hoje, teve Alisson, Militão na lateral direita, Thiago Silva e Marquinhos zagueiros e Alex Telles na esquerda. Casemiro, Paquetá e Neymar no meio, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Depende da maneira que você olha, você acha que é um 4-3-3, com o Neymar um pouquinho mais recuado ali ao lado do Paquetá, liberando o Vini Júnior, Rafinha e Richarlison. Ou então você pode ver um 4-2-4 também, não é? Segurando o Casemiro e Paquetá, liberando os outros 4. Aí depende como você quer olhar. Como que o Tite tá olhando essa seleção, hein? Ele vai olhar da maneira como o adversário se encaixar, né? E você falando aí dos números, das táticas, né? 4-4-2, 4-2-4, 3-5-2, essas formas mirabolantes, né? E, de repente, você pode montar uma seleção brasileira ou de acordo com o adversário, conforme a partida estiver, contra qualquer adversário, a gente pensa lá na Copa do Mundo, o Brasil pode estar com 5 atacantes, né? Porque você tem os 3 de frente, você tem o Neymar chegando, né, como aquele número 1, dando o apoio ao trio de atacantes, e você tem o Paquetá, né, que já atuou como volante, já atuou como meia, já atuou como atacante pelo lado, já atuou como o atacante de definição. Então você tem muitas opções. É uma molecada boa de bola, né? Claro que Copa do Mundo é tiro curto e você precisa estar no seu máximo físico, mental e técnico, né? Mas essa seleção dá mostras, Cabela, não vou dizer favorita ao título, mas é um candidato. Eu acho que é um time que pode atrapalhar. Enquanto a gente fica aí se deparando com o Mbappé criando problemas internos, né, junto à Federação Francesa, ou o Benzema, que eu canta o hino, não canta o hino, problemas extracampo também, nós temos uma seleção coesa, organizada, e agora como suporte para o Neymar, né? Porque o Neymar já não é mais a estrela solitária, como diz como mostra o distintivo do Botafogo. Ele tem um Vini Júnior, que é decisivo e é protagonista no Real Madrid. Ele tem um Rafinha, que está se tornando protagonista no Barcelona. Ele tem um Richarlison, que é um cara importante no Tottenham também. E tem o Paquetá, que é um cara importante. Então, hoje o Neymar ele tem uma sustentação. Já não é aquele cara que carrega o piano sozinho, como em outras competições, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção no treinamento da seleção de hoje, Carlão, só para a gente colocar em pauta aqui, é aquilo que nós já havíamos dito em outras convocações, de o Tite levar alguns jogadores e não colocar ele para atuar. É o caso do Pedro do Flamengo. O Tite montou 2 times para o treino de hoje e o Pedro ficou de fora. Entrou no decorrer do treinamento, ou seja, ele é 23º, pelo menos, do Tite, pelo menos. Eu acho que o Pedro vai ser convocado, mas não adianta a gente esperar que o Pedro seja um titular absoluto do técnico Tite, da seleção brasileira. Eu acho que o Pedro vai ficar como opção, até porque esses 11 na cabeça do Tite já estão meio que definidos, né? E o Pedro não vai chegar como um titular. Agora, dependendo como uma partida estiver, o Pedro é super importante, né? Um cara de definição, ou de repente na Copa do Mundo ele pode ganhar a posição, o Tite optar por um jogador de definição, já que no trio de atacantes ele tem o Richarlison, mas o Richarlison não é aquele cara, né, de colocar a bola para dentro, é um cara que se movimenta bastante, é um artilheiro também, mas tem uma característica diferente do Pedro. Com os 2 externos, né? Você tem o Rafinha, você tem o Vini Júnior, talvez o Pedro se encaixaria.
Mas num primeiro momento, vamos dizer que a estreia da seleção brasileira é daqui a 2 semanas. O Pedro vai ficar no banco de reservas, mas eu acredito sim na convocação do atacante flamenguista. Os quatro, Copa, eu digo. Os 4 que ficaram de fora, né, do início do treino coletivo foram Fred, Everton Ribeiro, Pedro e o goleiro Everton, os 4 que entraram no decorrer do treinamento lá na França. Aliás, Brasil e Gana, sexta-feira, transmissão aqui na CBN Campinas, a partir das 3h15 da tarde de sexta-feira, aqui na programação da CBN Campinas. São 4h15, trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, imagens no Face e YouTube, Daniel França, supervisão técnica Marcelo Herói, comentários Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, no plantão esportivo tem o Fábio Chaib, também dando seus pitacos no comentário, coordenação de esportes Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Vamos pro intervalinho, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Citação das estradas neste momento aqui na nossa região. Mário Quintino, boa tarde. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Uma tarde com acidentes nas rodovias da nossa região. A gente comentou mais cedo sobre um tombamento de um caminhão na rodovia Santos Dumont. Ainda há um trabalho acontecendo na altura do quilômetro 62. Para quem sai de Indaiatuba, vem em direção de Campinas. Por isso, atenção aí nesse trecho da Santos Dumont. E há pouco aconteceu um outro acidente, Cabela, mas na rodovia Professor Zeferino Vaz, para quem sai de Paulínia e vem em direção de Campinas. Um acidente com um motociclista. Nesse momento ainda há um trabalho acontecendo também na Zeferino Vaz. Por isso, atenção, altura do quilômetro 119, para você que vem em direção de Campinas, isso pouco antes ali da região de Barão Geraldo. Cabela. Legal, Mário, daqui a pouco você volta. O Carrefour Campinas Shopping e o Carrefour Shopping Dom Pedro chegaram para você encher o seu carrinho com muita economia e qualidade. Faz as melhores ofertas, faz Carrefour. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. Pois é, hoje tem jornada dupla aqui na CBN Campinas, começa às 7 da noite com o jogo do Vôlei Renata, que vai iniciar a disputa por uma vaga entre os 4 melhores times do Campeonato Paulista e começa hoje. O jogo será contra o Farmaconde São José, às 7 da noite na Arena Farmaconde, lá no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. A transmissão da CBN Campinas em todas as plataformas terá narração do Rafael Pio, reportagens do Marco Guarizo, comentários da Renata Rondini. O segundo jogo entre Vôlei Renata e Farmaconde São José acontece sábado no ginásio Taquaral, a partir das 9h30 da noite. A região da... Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. São 4h22. Só lembrando que nosso programa hoje, todo ele dedicado ao nosso amigo Nelson Lenhan, que nos deixou hoje. Estava passando por um problema sério, lutando contra o câncer, estava internado em Barretos e acabou falecendo hoje pela manhã. Nelson Lenhan, comentarista nota 10, pessoa que eu tive o prazer de trabalhar com ele, uma pessoa do bem, pessoa alegre, pessoa que sempre tinha uma palavra positiva, brincava com todo mundo, não tinha, pelo menos eu não conheço ninguém que não gostasse de Nelson Lenhan, pessoa sensacional que nos deixou hoje pela manhã, infelizmente. 4h23, vamos falar da Ponte Preta. Ponte joga só na sexta-feira, né? E joga fora de casa, a Macaca. E a campanha fora não é legal não, né, Júlio Nascimento? Cabela, a preparação da Ponte Preta para o compromisso de sexta-feira contra a equipe do Londrina, a Macaca que está em busca de um melhor retrospecto atuando como visitante. A Ponte não vence há 6 jogos, atuando fora de casa, 3 derrotas, 3 empates. O compromisso contra o Londrina é mais uma chance da equipe do técnico Hélio dos Anjos melhorar esse aproveitamento. E é justamente sobre isso que fala o goleiro Kaique França. Olha, eu acho que a Série B, principalmente essa, é um campeonato muito equilibrado, né? A gente sabe que pontuar fora de casa é importante, mesmo que seja um empate. Mas para as nossas pretensões, agora o que a gente procura mais para esse jogo é a vitória, né? Mas não dá para falar muito antes, né? Cada jogo tem a sua história, então a gente vai buscar pelo menos o resultado positivo. Kaique França também fala sobre a melhor produção da Ponte a partir do segundo turno. Foi o que eu sempre falei em entrevistas passadas, né? Que estavam chegando jogadores novos, que o time precisava de entrosamento, e eu acho que isso tem acontecido e o resultado tem sido mostrado dentro de campo. Eu acho que o time melhorou bastante, que o time está muito bem, e fico feliz de ver a equipe evoluindo assim.
Tá, então, Cabelo, a palavra do Kaique França, peça importante para a Macaca nesse jogo contra o Londrina. Na sexta-feira à noite, a Ponte tentando melhorar essa campanha como visitante para chegar, quem sabe, aos 43 pontos e ficar ainda mais próxima do seu objetivo primário, que são os 45 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Cabelo. Carlão, o que tá faltando pra Ponte Preta nessa recuperação da Macaca aí é jogar bem fora de casa e conquistar pontos fora de casa, né, Carlão? É verdade, faz muito tempo, né, que a Ponte não vence fora de casa. Se eu não estiver enganado, foi contra o CSA, né? O gol do Luca, eu acho que foi a última vez em que a Ponte conseguiu desfrutar aí dos 3 pontos jogando longe de Campinas. E aquilo que a gente falava, né? Eu não sei, não tem uma fórmula mágica. O porquê que joga bem dentro de casa e porquê joga mal fora de casa. Joga bem dentro de casa e joga mal fora de casa. Hoje também estou inclusive acompanhando um programa esportivo aqui, e se fala o porquê que o Corinthians joga tão bem na Neoquímica Arena e fora de casa não consegue, né? Então, pode ser torcida? Eu acho que pode ser. Né? A gente sabe da força que tem, aliás, Corinthians e Ponte Preta, guardadas as devidas proporções, são torcidas parecidas, são essências parecidas, né? Então, de repente, a Ponte jogando no Majestoso, ela se sente segura, tem a torcida que é acolhedora, tem a torcida que vai para a guerra junto, entre aspas, entra em campo para definir um jogo, para ajudar a Ponte Preta a vencer. E fora de casa, não. E os complicadores, a arbitragem contra, o outro time vem para cima, é uma outra ideia de jogo que você tem fora de casa, você joga um pouco mais recuado, apostando dos contragolpes, de repente pode não ser um esquema que favoreça esse time da Ponte Preta. Então tem toda uma situação, mas não tem aquela coisa, por que joga bem dentro e joga mal fora, né? É um mistério, não deixa de ser um mistério o que acontece aí com a Ponte Preta dentro dessa Série B, né? Uma campanha tão bacana de recuperação. Talvez se tivesse começado antes, poderíamos estar falando num outro objetivo dentro da competição, mas que longe de Campinas a Ponte realmente tem as suas dificuldades. Exatamente. Aliás, jogando fora na sexta-feira, terá desfalques ainda para o jogo, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, a preparação da Macaca para esse compromisso de sexta-feira contra o Londrina, e tem um fato importante, né? A Ponte amanhã monitora o jogo do Cruzeiro contra o Vasco da Gama, porque a Ponte pega o Cruzeiro na sequência e de repente pode até chegar nesse compromisso no Majestoso com o Cruzeiro já com acesso garantido matematicamente. Se o Cruzeiro vencer o Vasco, está confirmado matematicamente, porque tem um confronto do Vasco contra o Londrina. Em caso da não vitória do Cruzeiro, o time mineiro também olha o jogo da Ponte na sexta-feira, porque o Londrina é o 5º colocado, então é um time que muito interessa a nação celeste, a Ponte Preta envolvida indiretamente nessa briga pelo acesso, e ainda se fala até em acesso na Ponte, mesmo que discretamente. O primeiro objetivo é alcançar os 45 pontos, né, Cabela? E isso pode ser alcançado nos próximos 2 jogos, porque a Ponte tem 40 pontos, e se ela chegar em 46 pontos depois dessas partidas contra Londrina e Cruzeiro, a Ponte injeta ânimo e tem uma condição de tabela muito interessante para, de repente, sem pressão agora de se distanciar da zona de rebaixamento, de repente brigar e incomodar nessas últimas rodadas. A dúvida para sexta-feira permanece na lateral direita, muito mistério em relação à presença ou não do Igor Formiga e do Norberto. São os 2 jogadores que, de repente, serão as baixas. Se eles forem vetados, o Bernardo será a novidade na lateral. E no mais, força máxima para a Macaca para esse compromisso contra o Tubarão, que está fazendo uma campanha interessante, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma. Aliás, Adilson Batista deu outro ânimo ao Tubarão, hein, Carlão? Olha, eu gosto muito do Adilson, aliás, eu tenho aquela coisa da memória do Grêmio, né, da década de 1990, e o Adilson era um dos pilares, era o capitão, né, aliás, é o Capitão América lá do Grêmio, e como zagueiro foi sensacional, fez parte também deste título mundial que o Fábio Scheibe tanto lembra, né? Todo dia o Fábio Scheibe lembra dessa final entre Corinthians e Vasco, e o Adilson Batista fazia dupla ali com o Fábio Luciano. Mas como treinador, o Adilson não teve o encaixe, né? Alguns bons trabalhos no Cruzeiro, início de carreira, mas passou por tantas grandes equipes e não conseguiu encaixar. Foi até apelidado de professor Pardal, se eu não me engano, acho que foi no Cruzeiro até, mas não conseguiu. Aquela Copa Libertadores em que ele perdeu para o Estudiantes ficou muito marcado, né? Mas agora, depois até de um problema sério de saúde, ele se reencontra no Londrina, e independente do que aconteceu com o Londrina, acho até que não conquista o acesso, mas que temporada 2022 faz o Londrina dentro da Série B.
Tudo isso capitaneado pelo técnico Adilson Batista. Sem lá um grande jogador, sem um grande destaque, sem uma grande individualidade, mas com um conjunto muito forte, tanto é que hora ou outra começa a atrapalhar, ameaçar o Vasco da Gama ali com uma vaga no G4. Manda abraço aqui pro Edilson Alves da Silva, lá em Hortolândia, tá acompanhando, tá perguntando aqui sobre Copa do Brasil, né? Palpites para a final da Copa do Brasil, já falamos de Copa do Brasil, do Félix, lá em Cosmópolis, tá dizendo que tá ligadão aqui no CBN Esportes, um abraço pra galera lá em Cosmópolis. O Davi de Goiânia tá dizendo aqui, vai Goiás, vai Goiás, vai Goiás. O Edilson Cardoso tá mandando aqui, boa tarde a todos do programa. Como está a Ponte Preta em termos de Copa do Brasil pro ano que vem? Já está garantido ou pode ficar fora por causa do ranking? Eu não me lembro, mas a gente pode levantar isso aqui para amanhã, não é, Carlão? Não me lembro. Você tem alguma informação, Carlão? Não tenho informação, mas aqui também estou falando sem o embasamento, mas eu creio que ela não perdeu vaga da Copa do Brasil, até porque ela tem a Série B, né? Agora, acho que se ela permanecer na Série A2 por 2, 3 anos, aí ela fica sem essa vaga. Eu acho que pelo ranqueamento, ela tem uma vaga na Copa do Brasil, mas precisa tomar muito cuidado, principalmente por causa dessa Série A2. Mas é no achismo. Amanhã eu creio que o Júlio pode trazer informações mais concretas sobre isso. A Marta Silva tá mandando aqui, esse Júlio é uma piada, ô louco. Acha mesmo que a associação vai ganhar do Londrina e do Cruzeiro? Tá falando da Ponte Preta aqui. Calma, Marta. Calma, toma um copo de água com açúcar aí. Vamos pro intervalinho, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Neste domingo, faça parte da carreata do Dia do Rádio. Todas as rádios de Campinas e região juntas em uma ação inédita. Muita música, prêmios, diversão com as viaturas e locutores da sua rádio favorita. Não perca esse momento histórico do rádio. Veículo que está sempre com você. É neste domingo. Saída às 10 horas da manhã da Torre do Castelo e encerramento na Praça Arautos da Paz, em Campinas. Realização AESP. Repórter CBN. Terça-feira, 20 de setembro de 2022. Subiu para 9 o número de pessoas mortas no desabamento em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. As vítimas são 4 mulheres e 5 homens. Segundo os bombeiros, 28 pessoas ficaram feridas. Aproximadamente 60 pessoas estavam numa reunião realizada no mezanino de uma empresa quando a laje desabou. A presidente do Conselho Nacional de Justiça, Rosa Weber, definiu como prioridades da gestão os direitos humanos, o meio ambiente, minorias e o enfrentamento aos trabalhos escravo e infantil. O anúncio foi realizado na primeira sessão dela no comando do órgão. Rosa Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal na semana passada e automaticamente a do CNJ. O presidente Jair Bolsonaro abandonou a Assembleia Geral da ONU após o discurso para se reunir com apoiadores e ministros numa churrascaria em Manhattan, Nova York. Durante o encontro, o presidente defendeu pautas conservadoras e voltou a dizer que é imbrochável. O retorno de Bolsonaro e da primeira-dama Michele ao Brasil está previsto para hoje, com a chegada no Distrito Federal durante a madrugada. O presidente da França, Emmanuel Macron, usou o discurso da Assembleia Geral da ONU para fazer duras críticas à Rússia e à invasão da Ucrânia. Ele disse que Moscou quer criar uma nova ordem mundial baseada em um novo imperialismo. Macron reconheceu que todos estão sentindo impactos da guerra na economia, no preço dos alimentos e da energia, mas fez um apelo para que os países presentes no evento apoiassem o lado da União Europeia. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito.
Vamos falar do trânsito, Mário Quintino. Vamos lá então, Cabelo. Agora eu trago informações para o nosso ouvinte que segue na região central. Tem trânsito intenso pela Rua Lusitana, principalmente no trecho da General Osório até a chegada para Barreto Leme. Por isso, siga aí com atenção na própria General Osório. Por enquanto, o nosso ouvinte segue aí sem dificuldades. E a Barão de Jaguara também é um bom caminho, apesar do trânsito intenso. Aproveitando rapidamente, falando também da Aquidaban, por enquanto, sem problemas nos dois sentidos. Cabela. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Na 99, você conta com viagens seguras. Assim como os motoristas parceiros, 100% dos passageiros são verificados. Conta com a 99. Você busca. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, 4 horas e 38 minutinhos. Tanto Ponte Preta como Guarani estão confirmados na Copa do Brasil do ano que vem, tá? O Almir mandou mensagem aqui pra gente, nós já tínhamos acompanhado aqui, viu, Almir? Obrigado, viu, pela mensagem também. Quem mais mandou mensagem para nós aqui? Deixa eu aqui rapidamente dar uma passada aqui na mensagem. Boa tarde, Cabelo e toda a equipe. Mais um jogo importante para o Guarani. E vencer e ficar mais uma rodada fora do Z4. O time tem que jogar com a mesma garra que jogou contra o Operário. Bugre vence! Bom trabalho a todos, é o Marcelo, lá do Jardim Marisa. Então vamos falar do Bugrão. Vamos falar do Bugrão, que daqui a pouquinho entra em campo, em 9h30 da noite. Joga contra a equipe do Novo Horizontino. É jogo pela 31ª rodada da Série B, Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela, chegando com informações do Guarani, que entra em campo nesta terça-feira contra o Novo Horizontino, um time que deve sofrer mudanças na equipe titular por conta dos desfalques. O técnico Moser não conta com Alvarino e Júlio César, que já estavam entregues ao departamento médico. Giovanni Augusto está suspenso, foi expulso contra a equipe do Operário, e o Bruno Miranda está a serviço da seleção boliviana. O quinto desfalque deve ser o Derlan, que sentiu dores musculares no último jogo, deve ser preservado também da partida desta terça-feira. O provável Guarani, de Kozlinski no gol,
Diogo Matheus. Na lateral direita, João Vitor, Ronaldo Alves e Jamerson. Rodrigo Andrade, Leandro Vilela e Isaac. Na frente, a dúvida, Edson Carioca, que é o favorito para jogar, ou Gênison, Bruno José e também o Yuri Tanque. Já o provável Novo Horizontino do professor Mazola, de Lucas Frigeri, William Lepo, Joilson, Rodolfo Filemão e Romário, Johnny Douglas, Gustavo Bochecha e Diego Torres, na frente Douglas Baggio, Ronald e também Quirino. Esse é o provável Novo Horizontino. Quem apita é o árbitro / modelo Diego Pombo Lopes, ele é da Federação Baiana de Futebol. Expectativa hoje de bom público, porque tem promoção de ingressos, todos os setores a R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Torcedor com a camisa do Guarani paga meia entrada. Cabela. O Dr. Pombo aí, o modelo, ele participou de um reality show, né? Recentemente. Aí. A Fazenda, verdade. O Carlão tá ligado lá, acompanha tudo, rapaz. Você pensa o quê? Ele tem todos os pacotes de pay-per-view, inclusive, né, dos reality shows. Um abraço lá pro Jarbas Duarte, lá em Sorocaba, nos acompanhando. Um abraço pra você, Jarbas. Carlão, o jogo do Guarani hoje é aquele jogo perigoso, né? Porque é um jogo a menos depois e tá muito próximo do final do campeonato, né? 3 pontos é fundamental, mas tem que estar de olho no adversário também hoje, né? Jogo difícil, jogo complicado, pega um adversário também em evolução, vem animado, a gente sabe a maneira como o Mazola Júnior gosta de trabalhar a sua equipe, com muita motivação, né? É um cara que tem muita energia, e apesar dos desfalques, né, o Novo Horizontino vem sem o seu homem-gol, que é o Ronaldo, aquele mesmo de 2012, que participou da campanha junto com o técnico Oswaldo Alvarez, do vice-campeonato paulista, mas vem com Douglas Baggio, que é aquele rapidinho, jogador de lado, mas que faz gol. Tem Lucas Tocantins, tem Quirino, se não tiver o Lucas Tocantins, pode ter o Ronald, que é outro rapidinho, que joga pelos lados, já jogou no Botafogo de Ribeirão e no Botafogo do Rio. Então é um adversário forte, e vem com essa confiança de ter derrotado o Grêmio, né? Mas por outro lado, a gente também tem que enxergar o nosso Rio aqui, né? E o Guarani vem de um momento maravilhoso, notadamente no estádio Brinco de Ouro. Embora tenha vencido a última fora de casa lá em Ponta Grossa contra o Operário, mas dentro do Brinco de Ouro a campanha é sensacional e a torcida abraçou a causa. Então tem toda uma atmosfera positiva envolvendo este duelo. Agora, o que pode atrapalhar o Guarani, eu digo pode, né? Porque a gente não sabe, a bola ainda vai rolar, mas é a ausência do Giovanni Augusto. Eu acho que alguns jogadores, como o Giovanni Augusto, como o Rodrigo Andrade, o próprio goleiro Kozlinski, são referências nessa equipe. E faltando poucos jogos para o término da Série B, é muito complicado você perder algum desses jogadores aí. E para hoje o Guarani não tem o Giovanni Augusto, que é o cérebro, é o cara que pensa o jogo, é o cara que organiza o time, é um jogador diferenciado, embora a passagem dele pelo Guarani seja nota 6,5, hora 7, hora 6, mas fica aí nesse meio termo, né? Mas é um jogador importante, é uma referência dentro do time, né? Então a ausência dele pode custar muito caro ao Guarani. O Isaac vai assumir essa responsabilidade. Eu, sinceramente, eu acho a passagem do Isaac aqui pelo Guarani meio água de salsicha, sabe? Em alguns momentos ele se esconde ali, né, debaixo da aba do Giovanni Augusto. Taticamente pode ser um jogador importante, mas difícil assumir um protagonismo. Mas chegou a hora. Hoje eu acho que ele tem que assumir esse protagonismo, ser um camisa 10 realmente do Guarani, assumir essa responsabilidade para conduzir o Guarani à vitória. Os bons momentos do Guarani passam pelos pés do Isaac. A minha maneira de enxergar futebol é sempre pelo meio-campo. Eu acho que um meio-campo eficiente, um meio-campo criativo e ao mesmo tempo combativo, você tem muitas possibilidades de conquistar uma vitória. Então, em o Isaac assumindo essa responsabilidade do Giovanni Augusto, eu vejo o Guarani com uma possibilidade legal de conquistar a vitória e já praticamente se consolidar aí fora do Z4. Aliás, o Guarani, que ficou a primeira rodada e depois de 23 no Z4, está fora nessa rodada. E o Novo Horizontino, que teve uma queda, mas venceu o Grêmio. Qual a posição das duas equipes na tabela, ô Fábio? É o seguinte, Cabela, nesse início de 31ª rodada, o Novo Horizontino se encontra na 13ª colocação, tem 36 pontos, 9 vitórias e o saldo de -4. E o Guarani? O Guarani está na 16ª colocação com 32 pontos, 7 vitórias e um saldo negativo de -9. Vitória
vitória e vitória pro Guarani. E o técnico Moser falou com o Júlio Nascimento, né, Júlio? Cabela, uma das ausências do time do Guarani hoje contra o Novo Horizontino é o atacante Bruno Miranda. O jogador que foi contratado para ser um dos titulares fez uma grande temporada pelo Bolívar, mas por enquanto apenas 4 jogos, poucos minutos em campo. E na coletiva eu perguntei pro Moser quais os planos dele para o Bruno Miranda. Na minha opinião, o caso do Bruno Miranda especificamente é um processo de adaptação realmente. E aí tem que existir um esforço da nossa parte. Eu, como comissão, e tendo vivenciado ser estrangeiro por muito tempo, eu tenho que fazer minha parte para, através de vídeo, de conversa, de, enfim, inseri-lo o mais rápido possível, e aí também o esforço de lá para cá para ele se adaptar rápido, mais rápido à nossa realidade de futebol, né? Que, assim, talvez a exigência no Brasil, ela acredito eu que seja maior que a exigência que é praticada na Bolívia, com todo o respeito, cada país tem a sua particularidade, a sua dificuldade, a sua exigência, mas eu acredito que dentro da América do Sul, o Brasil e a Argentina são os países que a adaptação para o estrangeiro é mais difícil, né? Então, mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando diariamente para realmente o investimento que o clube fez, e daí pelo atleta também, né? Fazer com que a gente deixe ele confortável para poder desempenhar o melhor dele, né? Então, Cabela, a palavra do Moser sobre o Bruno Miranda, que está a serviço da seleção, também é desfalque para hoje, assim como Giovanni Augusto. Derlan também deve ser confirmado como desfalque. Alvarino e Júlio César entregues ao departamento médico, 5 jogadores que não estarão à disposição hoje da comissão técnica, meu caro. Meio time, né? Meio time. Quem tá mandando recado aqui, mandou um recado legal aqui pra gente, aqui dizendo que o Bugrão vai atropelar hoje. O Marcelo Alexandre tá dizendo que o Bugrão atropela hoje, 3-0. Pode vir Baggio, pode vir Romário, que o Bugrão vai atropelar, 3-0. Agora, Bruno Miranda até agora não mostrou ainda, porque chegou no Guarani, né, Carlão? As oportunidades que teve foram poucas, e acho que treinando não deve demonstrar mais do que tá demonstrando Yuri, Edson, Gênison. Tem muita concorrência, né, Carlão? Acho difícil também, Cabela, mas aí eu comungo das palavras do Mozart, né? Como o Bruno Miranda é um jogador mediano, e com todo respeito, né, é um jogador que precisa de um tempo para se adaptar, ainda mais um atacante que chega sob forte cobrança, né, de ser um artilheiro, e isso nós falávamos, né, o perigo de você apostar tantas fichas em jogadores estrangeiros medianos, né, porque você chegar num clube como o Guarani, que tem uma torcida gigante, uma pressão enorme, e já com a emergência de vencer para escapar do Z4, é muito complicado. Haja vista que dos estrangeiros, nenhum luziu, né, Cabelo? Bruno Miranda não luziu, Richard Rios não luziu, o Alvarinho teve as oportunidades como titular, teve uma lesão que acabou atrapalhando, mas mesmo quando jogava também não era unanimidade. Então, e isso é normal. Nós temos também que ter essa sensibilidade como o Mozart teve. Ele vem de um outro país, ele vem de um clube em que ele estava adaptado, em que ele era ídolo. Ele chega num cenário onde a concorrência é muito forte, chega num cenário de forte cobrança, e como ele é um jogador, ele não é nenhum Messi, ou ele não é nenhum Marcelo Moreno, né? que é o conterrâneo dele, o Marcelo Moreno é um artilheiro nato, né? Então, aí é diferente, está numa prateleira acima lá no futebol boliviano. Mas o Bruno Miranda não, é um jogador ainda que está construindo a sua carreira. Então é difícil para um garoto, né, chegar da Bolívia e já assumir uma responsabilidade. Então eu até entendo o que o Mozart disse, e entendo também essa dificuldade do Bruno Miranda e dos outros estrangeiros também, nesse momento de adaptação ao futebol brasileiro. Não é fácil, não. O Gui Naguirra tá mandando aqui lá de Nova Odessa. Boa tarde, amigos. Hoje o Guarani tem grande chance de sair do buraco. Olha só. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Neste domingo, faça parte da carreata do Dia do Rádio. Todas as rádios de Campinas e região juntas em uma ação inédita. Muita música, prêmios, diversão, com as viaturas e locutores da sua rádio favorita. Não perca esse momento histórico do rádio. Veículo que está sempre com você. É neste domingo, saída às 10 horas da manhã da Torre do Castelo e encerramento na Praça Arautos da Paz, em Campinas. Realização AESP.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4 horas e 53 minutinhos. Mandou mensagem para nós aqui. O Leonardo Fernandes. Grande Leonardo, obrigado pela mensagem. Tá mandando aqui, boa tarde, pessoal. Estamos bem próximos aí de ter Botafogo e Mirassol também na Série B. E aí seriam 6 times do interior de São Paulo na divisão de acesso. Abraços, Léo Fernandes, lá de Ribeirão Preto. Valeu, Léo, obrigado pela mensagem. Aliás, né? Eu e o Fábio, a gente falava sobre isso agora há pouco aqui, né? Rodada decisiva no final de semana. É a 6ª rodada dessa fase de acesso. Sim. O Mirassol pega o Aparecidense às 5 da tarde no domingo, em Mirassol. E o Botafogo no mesmo horário, lá em Volta Redonda. O Botafogo vai até Volta Redonda enfrentar a equipe do Volta Redonda. O Mirassol é o primeiro colocado do grupo com 9 pontos, o Botafogo o segundo com 7, a Aparecidense tem 7, o Volta Redonda tem 4. Todos aqui têm chances de acesso. Um pouquinho menos para o Volta Redonda, mas também tem. Agora, das contas, o Botafogo tem que torcer pro Mirassol ganhar o jogo dele e o Botafogo não perder. O Botafogo não perdendo pro Volta Redonda e o Mirassol ganhando o jogo, os dois paulistas sobem aí para a divisão de acesso. No outro grupo, grupo C, o ABC de Natal já tem o acesso garantido com 11 pontos. Aí brigam pela segunda vaga, Vitória com 8 pontos e o Figueirense é o terceiro colocado com 6 pontos. Figueirense joga contra o ABC em casa, já subiu, e o Vitória vai lá com o Paysandu, que já não tem mais chances também, os dois jogos no sábado às 5 da tarde. Olha só, o Vitória pode estar voltando aí à Série B do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Paysandu lá no Pará, lá na Curuçu. Vamos falar do Palmeiras? O Verdão tem uma folga gigante aí, não é? É o Abel Ferreira que reclamou tanto de folga, mas tá folgado esse time do Palmeiras agora, hein? E tem problema para ser resolvido durante tudo isso aí, não é, Leonardo Dai? Como o Palmeiras só volta a campo no dia 28 para enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, a semana vai ser bem tranquila. Ao todo, 3 dias de folga. Os jogadores não trabalharam nesta segunda-feira e não vão trabalhar nesta terça-feira.
Trabalham na quarta e na quinta, tem mais um dia de folga na sexta e retomam as atividades no sábado e no domingo. Tempo mais do que suficiente para descansar e para esfriar a cabeça. Afinal de contas, foram 4 cartões vermelhos nos últimos 5 jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Foram 2 expulsões contra o Atlético Mineiro na Libertadores, Gustavo Scarpa e Danilo, a expulsão de Murilo contra o Atlético Paranaense também na Libertadores e a expulsão de novo de Danilo no clássico contra o Santos no último domingo. Para além das expulsões, Danilo não tem sido mais aquele jogador que já foi em tempos recentes. Atuações que o credenciaram inclusive a jogar pela seleção brasileira nos amistosos do meio do ano. Eis aí para o técnico Abel Ferreira um dos problemas que levaram à atual fase do jogador. E sei perfeitamente que os jogadores com 16, 17, 20, 21, 30 precisam, acima de tudo, que nós acreditemos nele. Que é normal em qualquer jogador que passa por fases boas, mas falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito e isto faz parte, isto é como na bolsa. De folga, o Palmeiras viu o Internacional vencer o Atlético Goianiense no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Inter volta a ser o vice-líder do campeonato, 8 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder, faltando 11 jogos para o fim da competição. De São Paulo, Leonardo Daia. Pois é, todo mundo fala que o Vitor Pereira é o sincerão, não é? O Abel Ferreira também foi sincerão em relação ao Danilo, né, Carlão? É verdade, Cabelo. Embora eu discordo do Abel em falar que a convocação não seria legal ele se apresentar à seleção, ou ter sido convocado, né? Pô, convocação é o máximo, a seleção brasileira é o ápice de todo atleta. Agora, o Danilo é um novato, né, Cabelo? Eu acho que tudo isso é natural, faz parte da idade. De repente vai lá, foge de um ritmo de competição que ele estava aqui no Palmeiras, acaba não jogando. Há um deslumbre, o que a gente tem que entender também, por ser um novato, a seleção brasileira é o maior time do mundo, né? Você servindo é um sonho de qualquer atleta, qualquer jogador de futebol. Então, eu acho que essa queda faz parte, essa irregularidade, né? Altos e baixos, hora jogando muito, hora não, nem tanto. Eu acho que faz parte de um garoto que tem muito potencial, que é o Danilo. Mas eu não sei, em alguns momentos não pode ser muito sincero, você acaba expondo muito o jogador. Eu acho que nessa situação o Abel expôs um pouco o Danilo. Eu também concordo. Agora, por um outro lado, vamos falar do técnico Abel Ferreira. Ele está sendo apedrejado de todos os lados aí pela maneira dele na lateral do campo, né? Tem muita gente falando do Abel Ferreira por causa da reclamação dele na beirada do campo. Mas igual ao Abel Ferreira, não sei se na mesma intensidade ou não, mas eu vou falar para você, eu coloco no mesmo nível de reclamação. O Vitor Pereira reclama, o Dorival Júnior reclama, o Mano Menezes, então, pelo amor de Deus, Filipão, ele quer mandar no jogo e assim por diante, né? São muitos treinadores, né? Mas o que o Abel Ferreira está sendo crucificado por isso é brincadeira também, Carlão. Eu acho, às vezes, há um certo exagero com relação ao Abel Ferreira, a maneira como comentaristas, treinadores de futebol se referem ao Abel. Não sei se tem um pouco de ciúmes, né, pelo momento maravilhoso que vive o Abel, mas também entendo que o Abel comete os exageros, assim como os técnicos que você disse aí, Cabela. Eu acho que hoje há um processo de má educação no futebol brasileiro que atormenta a arbitragem. Entendo que a arbitragem está num nível muito baixo. A arbitragem não se entendeu com o árbitro de vídeo, atrapalhando, interferindo nos jogos. Estava vendo agora há pouco 7 minutos para discutir se foi gol do Internacional ou não contra o Atlético Goianiense. Agora, que os treinadores, os atletas não deixam também a arbitragem trabalhar, isso é uma verdade, não é só mérito do Abel Ferreira. Eu acho que precisa de uma reeducação dos profissionais de futebol durante uma partida. Jornada dupla hoje, tem Farmacon de São José e Vôlei Renata, a partir das 7 da noite, com Rafael Pio, narração, reportagens do Marco Guarizo, comentários da Renata Rondini. Na sequência, tem Guarani Novo Horizontino, eu narro, reportagens da Adriana Almeida, comentários do Carlão de Freitas. O Júlio Nascimento vai estar ancorando e apresentando. No plantão tem Fábio Scheide. Tá comigo aqui, Fabião. Até daqui a pouco, então, Fabião. Até mais tarde, Cabela. Carlão, a gente se encontra no brinco, Carlão.
Até já! Seremos muito bem recebidos na Tábua Bugrina! Daqui a pouquinho, a partir das 7, tem muito esporte pra você aqui na CBN Campinas. Até lá. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação